Saudações tricolores, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Alex e vamos falar um pouco desse Fluminense pós-eliminação na pré-Libertadores, né? O clima ainda é um clima muito pesado, mas a gente já tem que estar trazendo notícias para vocês, né? É muito complicado tirar o dia hoje para falar de Fluminense, mas eu acho que vocês merecem atualizações e entrar um pouco na realidade que o Fluminense acabou se colocando para o resto da temporada. Antes eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu comentário, compartilha com os amigos tricolores, compartilha esse vídeo aqui também com os fãs futebolísticos, também dê uma olhada nos links aí da nossa descrição, são produtos oficiais aqui do nosso canal, nós temos uma loja também parceira que está aqui nos apoiando, então a gente pede que você compre produtos oficiais do Fluminense e ajude aqui o canal Fluminense Arretado. No dia de hoje, aliás, desde ontem, eu estava pensando muito, a primeira coisa que eu pensei após a eliminação é como iam ficar as vendas das joias de Xerém para o resto da temporada. Né, a gente viu o Luiz Henrique sendo doado há poucos dias, e o Mário Bittencourt disse que tinha que fazer isso por questões de fluxo de caixa, para pagar salário e tudo, então teve que vender o Luiz Henrique de qualquer forma, recebeu uma primeira proposta de 7 milhões, se é qualquer time com mínimo de respeito com os jogadores que formam, já teria recusado daí, tinha entregado só a chuteira do Luiz Henrique, mas aí o Fluminense fez uma contraproposta, coisa ridícula, não adianta nem falar disso. Então, eu pensei exatamente nisso, né? E aí hoje, olhando, pesquisando informações do Fluminense, eu vi que o Marcelo Neves fez uma bela matéria falando um pouco mais sobre isso, onde ele fala que o Fluminense vai ter que chegar à semifinal da Sul-Americana para se aproximar da premiação da fase de grupos da Libertadores. É isso, a eliminação do Fluminense ontem gerou um sério problema para o início da temporada. E eu vou falando com vocês ao longo aqui da matéria, eu vou trazer alguns textos para vocês. Além dessa insatisfação da torcida, a parte financeira realmente complicou muito, né? O Fluminense passou a ter um problema que vai deixar de arrecadar bastante recursos. O Fluminense só em disputar a fase de grupo, o Fluminense receberia 1 milhão de dólares a cada jogo, somando ali no total de 15 milhões de reais, né? E por não conseguir avançar, já perdeu esse valor. A questão é que esse valor era fundamental para equilibrar as contas do Fluminense, principalmente ao longo da temporada, né? E assim, o Fluminense apresentou esse valor na justiça no plano de pagamentos para os credores trabalhistas e cíveis, por meio do regime centralizado de execuções. Então o Fluminense já havia apresentado, ou seja, o orçamento que ainda não foi apresentado, porque segundo o Mário, um dos conselheiros, né, que iria aprovar, está com problemas pessoais, e está atrasando toda essa aprovação do orçamento, né? Mas vamos seguir. Já havia documentado, incluído essa documentação nessas projeções esportivas do ano, como garantia, né, para os credores. E uma dessas metas era exatamente estar na fase de grupos da Libertadores. Essa informação é do Rodrigo Capello, jornalista. Então, sem esses 3 milhões que seriam da Libertadores, o Fluminense vai ter que chegar, segundo os cálculos deles aqui, à semifinal da Sul-Americana, para tentar se aproximar do valor, né? Então, assim, para passar o valor, o Fluminense tem que chegar numa semifinal. A diferença, caso o Fluminense chegue numa semifinal, a diferença é bem pouco, mas ainda existe. As premiações na Sul-Americana são na fase de grupo 900 mil dólares, que daria ali 4,9 milhões. Nas oitavas de final, 2,7 milhões de reais. Nas semifinais, 4,4 milhões. Então, o Fluminense chegaria ali a 2,8 milhões de dólares, por causa de 200 mil dólares, não chegaria o valor da fase de grupo, o Fluminense até a semifinal. E aí o que acontece? O Fluminense gastou muito esse ano, ainda não gastou, mas previu gastar muito com salário, trazendo jogadores, incorporando a equipe, dando uma projeção melhor para a equipe ao longo da temporada, pensando em ter campanhas melhores, quem sabe estar brigando por título. E nesse momento, com a eliminação do Fluminense na Copa Libertadores, o Fluminense passa a ter um problema seríssimo para pagar salário. Então o Fluminense vai ter problemas. Já de agora eu vou avisando vocês que o Fluminense vai ter problema ao longo da temporada com esse fluxo aí de caixa, porque o Fluminense previu por baixo essa classificação da Libertadores. Mas como eu não quis mais olhar o calendário da Libertadores, o Fluminense teria esses 15 milhões ali um pouco à frente do meio campo, né? Talvez até do meio campo não, perdão, do primeiro semestre, do meio do ano. Já o mesmo valor o Fluminense só vai ter chegando na semifinal da Sul-Americana, que é praticamente já no mês de setembro, novembro. Então o Fluminense vai demorar muito, não vai receber nem o mesmo valor
e não vai, e vai demorar muito ainda para receber, ou seja, não vai conseguir fazer esse fluxo, porque com esse valor de um milhão de dólares que o Fluminense receberia a cada jogo, o Fluminense já ia pagando o salário, digamos que um mês ali, outro mês, então ia garantindo isso. Com isso, a renda que o Fluminense vai ter chega a ser quase lá para o final do ano, já fica esse rombo aí. E o que, que vai acontecer com isso e qual é o grande problema? Se o Fluminense, alguns anos atrás, a gente falava, olha, tem que vender para pagar salário, como foi agora o caso do Luiz Henrique, a situação que o Mário Bittencourt se colocou com esse planejamento é de que agora piorou de verdade. O Fluminense agora tem mais necessidade ainda de vender alguns atletas. E aí, para pagar salário, né? A gente vai vender muitos atletas para continuar pagando salário desses caras que estão aí. E aí, o problema que nós temos hoje, analisando o elenco do Fluminense: quem são os jogadores que possuem condições de ser vendido? Vamos lá, nós temos o Marcos Felipe, goleiro, que por ser goleiro e até por estar na reserva, se alguém chegar com proposta, já não vai ser uma proposta muito alta, porque geralmente goleiros não costumam ser vendidos muito caro. Então, acho que esse não vai ser vendido. Nós temos na zaga um Calegari, que eu acredito também que se chegar a proposta de 4,5 milhões de euros, vai ser vendido tranquilamente. O próprio Nino já era para ter sido vendido nesse valor. O Criciúma, que eu não sei nem se está na Série C ou na Série D hoje, vetou a venda porque achou os valores muito abaixo. O Criciúma que tem parte da porcentagem do atleta. Então, o Ninho e o Calegari, eu acredito que esteja nessa faixa de 4,5 milhões. O Fluminense já vai estar vendendo, não vai ser mais do que isso. O Cristiano ninguém vai comprar. O ativo mais caro que a gente tinha dali era o Marlon, que o Fluminense simplesmente colocou o cara no banco. Então, se alguém vier, é 1 milhão de euros no máximo. O outro ativo é o André. O Fluminense acabou de vender o Luiz Henrique, que é o principal ativo do Fluminense, um atacante de lado, um cara que vai ter destaque, vendeu aí por esse valor, então o André deve estar na faixa ali do Fluminense, se chegar a 7 milhões de euros, 6 está ótimo. Mesmo o caso do Martinelli, não vai passar disso, o Fluminense não vai negociar mais do que isso, e nós temos aí no ataque John Kennedy machucado, o próprio Arias pode ser também que receba proposta, mas a gente fica nessa condição. A grande questão é, o Fluminense vai ter que vender um desses jovens jogadores aí para estar pagando todos esses atletas que estão aí dentro do elenco, que a gente já está cansado de falar. Não vou também falar do dinheiro que vai ser investido no Cristiano, se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. A início de temporada foi bem assim o padrão de lateral esquerdo que a gente vem tendo nos últimos anos, mas é isso aí. Então, vamos esperar com relação ao Cristiano e os demais investimentos, mas o que se sabe é que o Fluminense, e você já tem que se preparar que o Fluminense vai entregar mais uma das suas joias nos próximos meses aí para continuar pagando o salário desses mesmos caras, né? E eu gosto de lembrar uma frase, né, que o Curirim lá do Central Fluminense falou. Se o Fluminense tivesse revelado o Neymar em 2011, o Fluminense não teria ganhado a Libertadores, porque estaria pagando, teria que vender o Neymar para pagar o salário do Maicon Leite, entre outros. E essa hoje é a nossa realidade. O Fluminense vai aí nos próximos dias se livrar ou de André, ou de Martinelli, ou de Calegari, ou o próprio Michel Araújo também, que vai ficar 2 milhões e meio, tinha esquecido do Michel Araújo. Talvez já esteja até vendido, o Mário já está contando com a venda, então já deve estar até no orçamento aí como se fosse vendido. O que se sabe é que nós vamos perder um desses atletas aí, por mais uma vez uma doação, mais uma vez alguém vai ser entregue, o Fluminense vai ter que pagar salário, vai ter que precisar de fluxo de caixa. E essa é a situação do Fluminense para a temporada de 2022. Parece que a gente nadou, tava falando de reconstrução, estamos pagando dívida, voltamos para a mesma estaca, né? Infelizmente, é isso aí, pessoal. Saudações de colores, até os próximos vídeos. Valeu!